Equação de estado dos gases ideais é uma coisa muito importante. A gente utiliza a equação de Clapeyron quando a gente se encontra fora das CNTP. Bom, eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Me acompanha nessa aula. Equação de estado dos gases ideais, equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Guarda essa equação que a gente vai usar muito. Vamos nessa. Então tá aqui, ó. Equação dos estados dos gases perfeitos. A equação de Clapeyron consiste na união das três leis dos gases, na qual relaciona as propriedades dos gases, volume, pressão e temperatura, relacionadas ao número de partículas, número de mol. Então olha só, a lei de Gay-Lussac da transformação isovolumétrica, volume constante. Você pode observar a relação diretamente proporcional entre pressão e temperatura. Na lei de Charles, transformação isobárica, pressão constante, você também pode observar a relação diretamente proporcional entre volume e temperatura. E na equação, na lei de Boyle, que é a transformação isotérmica, você vê que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então tá aqui a equação de Clapeyron. Pressão, volume e temperatura se relacionam da seguinte maneira: P vezes T sobre T é igual a uma constante, onde essa constante depende da quantidade de mol e é chamada de R. R é a constante universal dos gases perfeitos. Desse modo, temos que PV sobre T é igual a N vezes R, ou PV igual a nRT. Tá aqui então, ó, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mol, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então tá aqui uma equaçãozinha aqui para você decorar, uma fórmula para você, ó. Por você nunca rezei tanto. PV igual a nRT. Você gravar essa frase aqui. Então vamos lá. Vamos calcular o R. R, constante universal dos gases. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a gente sabe o seguinte, ó. Segundo o princípio de Avogadro, para 1 mol de qualquer gás na CNTP, temos a pressão de 1 atm, a temperatura de 273,15 Kelvin, ou 0 graus Celsius, e o volume de 22,4. Se a gente aplicar isso aí, jogar isso na fórmula de Clapeyron, a gente vai ver o seguinte, ó, pressão 1, volume 22,4, N de 1 mol e temperatura tem que ser em Kelvin, 273. Você vai achar um R igual a 0,082 atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. Beleza? Bom, a gente tem que saber então converter as unidades. Então, pressão é igual a 1 atm, que é igual a 700 mm de Hg, milímetros de mercúrio, que é igual a 101.325 pascal, PA. A temperatura, Kelvin, é igual a graus Celsius mais 273. O volume, 1 litro, é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Normalmente, o valor mais utilizado do R é em atm litro, e aí você tem temperatura em Kelvin, você tem o valor de 0,082, mas existem outras unidades também que podem ser utilizadas com R. Bom, outra relação que a gente pode ter é a seguinte: o número de mol é igual a massa sobre a massa molecular. Então a gente pode aplicar nessa fórmula aqui, ó, substituindo N por massa sobre massa molecular. MM, então não é chocolate não, é massa molecular. Então tá aqui, ó, P vezes V é igual a massa sobre massa molecular vezes R vezes T, quando você tem que calcular a massa ou a massa molecular de uma substância.
Outra maneira que pode cair também é quando você tem que buscar densidade, ou é fornecida a densidade. Então, relacionando a densidade, a gente vê o seguinte: densidade é massa por volume. Por aqui, ó, PV é igual a nRT, PV é igual a massa sobre massa molecular R vezes T, passando a massa molecular aqui para cima e passando o V para baixo. Então, M sobre V é a densidade. Então, essa equação aqui a gente pode utilizar para relacionar a densidade. Agora eu vou pedir para você dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser comunicado a respeito do lançamento de nossas videoaulas. Vamos resolver alguns problemas agora, então, para ilustrar isso daí. Tá aqui, ó, exercício 1. Para a realização de um experimento, será necessário encher de gás um balão de 16,4 litros, que a 127 graus Celsius suporta a pressão máxima de 2 atm. Nestas condições, a quantidade mais adequada para encher o balão é, tá aqui, ó, os dados: volume 16,4 litros, temperatura 127 graus Celsius, pressão 2 atm. Constante universal foi fornecida a 0,082. A gente quer calcular o número de mol. Então, nessa situação, vamos fazer as conversões aqui para temperatura. Ó. Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. 127 mais 273, então a temperatura é de 400 Kelvin. Efetuando os cálculos, PV igual a nRT, pressão 2 atm, volume 16,4, N a gente quer calcular, o R de 0,082 e a temperatura de 400 Kelvin que a gente calculou aqui. Então olha só, 2 vezes 16,4 dividido por 0,082 vezes 400. Então eu vou pegar esse aqui, ó, 10 ao quadrado 400 e vou multiplicar por 0,082. Dá 8,2 vezes 4. 16,4 por 8,2 dá 2 aqui em cima. Simplificando, 2 vezes 2, 4, 4 por 4, 1 mol. Então só preciso saber qual é a massa molecular dessas substâncias que foram elencadas. Então aqui, ó, do hidrogênio é 2, do CH4, metano, é 16, do etano, C2H6, é 30, do dióxido de enxofre, que é o SO2, é 64, e do acetileno, o etino, é 26. Então, a massa de 1 mol que a gente vê nas alternativas aqui, ó, é a letra D de cabide. 1 mol é igual a 64 gramas de SO2. Exercício 2. Qual é o volume que 5 mol de um gás perfeito ocupa na temperatura de 27 graus Celsius e 2.280 milímetros de mercúrio? Então tá aqui, ó, os dados. N igual a 5 mol, temperatura de 27, pressão de 2.280, o R igual a 0,082, vamos achar o volume. Vamos fazer as conversões, ó, Kelvin, 27 mais 273 é igual a 300. ATM aqui, ó, 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, 2.280 milímetros de mercúrio, vai ser o P. Então é só dividir 2.280 por 700, que você vai ter 3 atm. Vamos jogar na equação. Pressão 3. Volume eu quero calcular. Número de mol 5. O R 0,082 e a temperatura de 300. Então só fazer essas contas aqui. Então tá aqui, ó, 300 por 3 dá 100. 100 vezes 0,082 é 8,2 vezes 5, 41 litros. É essa a resposta. Vamos para mais um exercício. Exercício 3. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere π igual a 3, a constante universal R igual a 0,080 e, para o ar, comportamento de gás ideal e massa molar igual a 30 gramas por mol.
No interior da bola cheia, massa de ar em gramas corresponde a... Então tá aqui os nossos dados, ó. Diâmetro interno é 20. Então você sabe que o raio é igual a 10 centímetros. Pressão de 1 atm, temperatura de 27 graus Celsius, massa molar igual a 30 gramas. O R é 0,080. Bom, volume da esfera 4/3 vezes πr ao cubo. Vamos fazer as conversões aqui, ó. Temperatura. Então 27 mais 273 eu tenho a temperatura em Kelvin. E calculando o volume, 4/3 de π r ao cubo. O π ele está falando para a gente adotar igual a 3. E o R é igual a 10 centímetros, então 10 ao cubo. Então isso aqui nos dá 4 vezes 10 ao cubo centímetros ao cubo. Ou seja, 4 vezes 10 ao cubo centímetro ao cubo é igual a 4 decímetros ao cubo, que é igual a 4 litros. Facilitou nossas contas. Vamos jogar na equação. 1 atm vezes 4 litros, pressão vezes volume, massa que a gente quer achar, dividido pela massa molecular 30, vezes o R 0,080, vezes a temperatura de 300 Kelvin. Só fazer as contas. 4 vezes 30, 0,080 por 300. 30 por 300 dá 10 aqui embaixo. Vezes 0,08, 0,8. 4 dividido por 0,8 é igual a 40 dividido por 8, que é igual a 5 gramas. Está aqui, ó. Resposta letra B, de cabide também. Beleza? Letra B. Mais um exercício. Aqui, ó. 29 gramas de uma substância pura e orgânica no estado gasoso ocupam o volume de 8,20 litros a temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 1.520 milímetros de mercúrio. A fórmula molecular do provável gás é 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Então ele dá algumas substâncias para a gente e a gente vai calcular então qual é a substância indicada. Então tá aqui, ó, os dados do problema que a gente destacou: massa de 29, pressão de 1520, temperatura de 127, o R, e eu tenho que achar a massa molecular. Vamos fazendo as conversões. Primeiro, 1 atm igual a 760, x é igual a 1520. Então eu tenho a pressão de 2 atm. Fazendo as conversões para a temperatura, 127 mais 273, 400 Kelvin. Então vamos fazer os cálculos. Aqui, ó, PV igual a nRT, ou PV igual a massa sobre massa molecular RT. Pressão de 2 atm, volume de 8,20 litros, a massa de 29 sobre a massa molecular, o R de 0,082 e a temperatura de 400. Então tá aqui, ó, M massa molecular, né? MM vem aqui para cima, tem 0,082 vezes 400 vezes o 29 e o 2 dividido por 2 vezes 8,20. Então você vai tentando simplificar até o máximo, né? Como a gente já viu, ó, 400 vezes 0,082, eu peguei os dois zeros aqui, né? E andei 8,2 vezes 4. A gente vai simplificando, corta 8,2 por 8,2, 4 por 2 dá 2, 29 vezes 2, 58 é a massa molecular da substância. O que a gente vai ver? A fórmula destas substâncias, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, é igual à fórmula de um alcano, CnH2n mais 2. A do alceno e ciclano seria CnH2n. C8H14 é a fórmula de um alcino ou de um cicleno. Então a gente pode testar a fórmula do alcano ou a fórmula do alcino e cicleno. Primeiro a do alcano, que tem mais alternativas. Então tá aqui, ó, fórmula CnH2n mais 2. Então a massa molecular é igual a 12N mais 2N mais 2. Carbono é 12, 12 vezes N. Hidrogênio é 1, 2N mais 2. Somando isso aqui, 14N mais 2. 14N mais 2 é igual a 58, a massa molecular. Fazendo as contas, eu vou achar um N igual a 4. Então eu vou ver que corresponde à fórmula do alcano C4H10. Beleza? Então, resposta letra C,
de cabide, C4H10. Ele poderia perguntar para você quais são os possíveis alcanos, né, compostos. Com a fórmula C4H10 você tem o butano e tem o metilpropano. Ele poderia ir um pouco a mais. Então tá aí, mais uma resposta, mais uma questão respondida. Mais uma aqui, ó, pra gente finalizar. O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço de uma garrafa, com a bebida carbonatada 7 graus Celsius, é igual a 24 ml, e a pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 a 5 Pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. O número de mol de gás do pescoço da garrafa é igual a, dado algumas alternativas para a gente. Então tá aqui a temperatura, volume, pressão, R, e a gente quer achar o número de mol. Fazendo a conversão, temperatura 7 mais 273, 280. Volume, que está em ml, 24 vezes 10 a menos 3 em litro. E a gente passando atmosfera para Pascal, né? Pascal para atmosfera, a gente vai ver que a gente vai ter alguma coisa em torno de 2,8 atm. Estou simplificando aqui as nossas contas. Então PV igual a nRT. Pressão de 2,8, volume de 24 vezes 10 a menos 3. N a gente quer calcular, o R igual a 0,08 e a temperatura de 280. Então tá aqui, ó, 2,8 vezes 24 vezes 10 a menos 3, 0,08 vezes 280. Então, ó, vou simplificar as histórias aqui, né, ó. 280 é 2,8 vezes 10 a 2, já corto 2,8 por 2,8. 0,08 vezes 10 a 2 é igual a 8, 24 por 8 é 3. 3 vezes 10 a menos 3 mol. Então tá aqui, ó, a resposta letra D de cabide. Bom, se você quer achar uma lista de exercícios sobre equação de Clapeyron, você vai achar nos nossos exercícios do passeio direto. Eu vou deixar o endereço aqui na nossa descrição do vídeo, tá bom? Então, até uma próxima. Tchau, tchau! Espero que você tenha gostado dessa aula. Ela foi feita com muito carinho. Bom, a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!